Ainda em pé, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 43. 44. 42, 43. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43. O comentarista bíblico colocou no cabeçalho aqui como viviam os convertidos. Em alguma outra tradução vai mudar um pouco a expressão, né? Diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais e maravilhas eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amém, os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. A minha diz perseveravam na doutrina, algumas tradução diz que perseveravam no ensino dos apóstolos, mas enfim, doutrina é um conjunto de regras, né, irmãos, que existe em cada repartimento, dentro de uma empresa, dentro de um quartel militar, dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade. Em todos os lugares onde nós vamos, há uma organização e há um conjunto de regras, né? E normalmente são regras que devem ser obedecidas. E aqui diz, então, a primeira parte que eu gostaria de pular, mas está na palavra de Deus, e foi o que Deus colocou no meu coração, na sexta-feira, quando o pastor nos passou, de que iríamos pregar no dia de hoje, esta palavra de Deus, sobre a perseverança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quero deixar a perseverança por último e falar nas outras partes que diz aqui na doutrina, naquele conjunto de regras que existia dentro daquela igreja. Diz a doutrina dos apóstolos, né? Já vi alguém falar assim, mas da doutrina de Jesus, qual que é mais importante, a doutrina de Jesus ou a doutrina dos apóstolos? E a doutrina de Jesus era somente salvação, né? Graça e misericórdia. Jesus veio para abrir a porta do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E ele não falou sobre regra, sobre doutrina, mas ele falou sobre salvação, sobre graça e sobre misericórdia. Mas ele preparou os seus 12 discípulos e colocou esta responsabilidade sobre a vida dos seus discípulos para que eles, então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, formasse a igreja, organizasse a igreja e colocasse, então, um conjunto de regras dentro daquela igreja. Aleluia, como tem, cada igreja tem o seu conjunto de regras, né, aonde precisam ser obedecidas. E a primeira característica que nós vimos aqui, eu olhei em outras traduções, e não muda a ordem dos fatos, né? E mesmo que mudasse, diz que a ordem dos produtos não altera o resultado, né? E em primeiro lugar, então, vai falar sobre esse conjunto de regras. Lá no Antigo Testamento, Deus já falou para os judeus, para os israelitas, dizendo assim, ó: obediência quero,
e não sacrifício. E tem um ditado que diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Parece estranho começar com uma palavra assim, né, irmãos? Mas isso é o início da vida com Deus. Nós vimos lá na vida de Abraão, quando Deus fala com Abraão, e Deus ali traz um conjunto de regras para Abraão. Qual era a primeira atitude? Obediência à sua palavra. Ele diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu à voz de Deus. Agora nós começamos a observar a vida da igreja primitiva, desses irmãos e irmãs que diz que eram os convertidos. Os não convertidos certamente que não obedeciam regra nenhuma. Mas os convertidos, diz a palavra de Deus, aqueles que foram acrescentados, aonde Pedro pregou a palavra de Deus, e ali, quando o povo ouviu a mensagem da palavra de Deus, diz que quase 5.000 almas se converteram. Essas vidas realmente entregaram sua vida na presença de Deus, fizeram um pacto com o Senhor. E agora então começa um relato como é que eles viviam. Desorganizado, rebelde, não obedecendo às regras que os discípulos tinham estabelecido. Não, a palavra de Deus que diz que aqueles que de bom grado receberam a palavra de Deus, perseveravam. Aleluia, e depois nós vamos falar um pouco sobre o que é perseverar na doutrina dos apóstolos, daquele conjunto de regras, daquilo que os homens de Deus ensinavam. Aleluia, aqueles homens que foram levantados por Deus. E diz a palavra de Deus que Deus colocou então uns para pastor, outros para presbítero, outros para evangelista, outros para mestre, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. E esses irmãos, então, quando receberam a palavra, receberam o temor de Deus e passaram também a perseverar nesta doutrina. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Na comunhão. Comunhão. Unidade. Se tornaram um só corpo. A Bíblia diz que houve um tempo chamado tempo antitestamentário na Bíblia, um tempo de escuridão sobre a face da terra, 400 anos, sem uma profecia, sem uma revelação, sem uma manifestação de Deus. E o povo então ficou espalhado, cada um por si. A Bíblia diz que parecia ovelha que não tem pastor, que andava desgarrado. E certamente, meu irmão, minha irmã, cada um fazia o que bem dava na sua cabeça, ia para onde queria. Mas agora, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, veio, enviado pelo Pai, para ajuntar o rebanho novamente, aqueles que andavam desgarrados, perdidos, desobedientes, sem temor, muitas vezes sacrificando, sem entendimento, mas desobedecendo. Aleluia, as normas, as regras, aquilo que Deus estabeleceu pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, e até mesmo batendo no peito, dizendo: nós somos o povo de Deus, porque nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos aquele outro, guardemos os mandamentos, demos esmola, fizemos isso, fizemos aquilo. E na verdade estava desagradando o coração do Pai, desgarrado, fazendo o que bem dava na cabeça.
Aleluia, glórias a Deus. Comunhão íntima com Jesus e com os irmãos. Ele disse: agora eu e você somos um só no Pai. Há um só Deus, a Bíblia diz. Uma só fé e um só batismo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o corpo de Cristo. E aquele que está desligado do corpo, então, é como o galho da oliveira, ou da figueira, ou qualquer ramo. Ele seca, que não está ligado no tronco, na oliveira. Aleluia. Não recebe vigor, não cresce, não dá fruto. E quando não tem vigor, não cresce, não dá fruto, seca. E quando seca, o próprio Senhor Jesus Cristo, que só serve para ser cortado e lançado no fogo. Mas ele diz que aquele que está ligado, quando é feita essa poda, essa limpeza, é feita para quê? Para aquele que está ligado no tronco, na oliveira, dê mais fruto ainda. Para que ele dê mais fruto ainda, para que ele cresça mais, possa se expandir, possa ter espaço para crescer. Porque aquele seco, aquele que não dá fruto, aquele está estrovando o outro galho de crescer. Está ali somente para estrovar aquele galho que quer crescer, que precisa se expandir, mas não tem lugar, por quê? Porque o galho seco está sugando as suas energias, está estrovando o espaço que ele precisa para crescer, está ali não prestando para nada. Mas louvado seja o nome do Senhor. Que todos nós aqui nesta noite, irmãos, seja aquele galho que está enxertado. Diz que nós era jambuzeiro bravo, irmão. Jambuzeiro bravo que não dá fruto bom. Só dava fruto amargo. Aleluia. Mas um dia nós fomos enxertados. Unidade. Então Cristo foi pegando. Muitos irmãos aqui chamou antes que eu, outros depois. Continua chamando. Aleluia, aqueles que estão desgarrados, que estão perdidos. Ele continua trazendo, e enxertando na oliveira verdadeira para quê? Para formar uma unidade, um corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Continue intercedendo aí no banco, meu irmão, minha irmã, pela nossa vida aqui, para que nós possamos pregar a palavra de Deus, trazer uma palavra de fé nesta noite, de crescimento espiritual para a nossa vida, de fortalecimento. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. No partir do pão e nas orações. E aqui nós podemos trazer para o pão humano, que sacia a fome física, mas também nós podemos trazer para a área espiritual, irmãos, porque Jesus, o próprio Jesus, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. E quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Ali ele está falando do pão espiritual. No partir do pão, louvado seja o nome do Senhor. É o momento que mais necessita nós ter união, irmãos. É na hora que está sendo repartido o pão. O pão que desce do céu. A palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Satanás, lá no deserto, foi batalhar com Jesus, Jesus em oração, em jejum, em consagração, sendo tentado pelo diabo. Olha, só para completarmos, como a palavra vem, né, na cabeça da gente. E o diabo logo vai lá e diz assim: olha, irmãos, o que é espiritual e o que é humano? Tem o espiritual e tem a parte humana. E o diabo quer que nós se envolva só com as coisas humanas e não se adentre nas coisas espirituais. E ele diz para Jesus assim, ó: manda que essas pedras se transformem em pão.
para te alimentar. Tu está fraco, tu está em jejum, tu está no deserto, tu está precisando alimentar teu corpo físico. E Jesus diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que eu digo que o alimento que a Bíblia fala, irmãos, é o alimento espiritual. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Poderia estar em comunhão também no partir o pão, nas suas refeições, quem sabe quando se reuniu, na ceia, mas principalmente quando repartiu o pão espiritual. Todos em comunhão, por isso que eu disse, me ajuda, irmãos. Os irmãos também têm que pregar junto, interceder pelo pregador da palavra. Não é eu aqui, irmãos, amanhã vai ser outro irmão. Amanhã pode ser você que está aqui nesse banco. Aleluia, você vai ter que dar conta, irmãos, distribuir o alimento para esse povo, que o povo veio para se alimentar espiritualmente. Então você precisa da graça de Deus na sua vida. Eu preciso da graça de Deus na minha vida, por quê? Porque eu não quero despedir ninguém com fome, irmão, ninguém vazio. Eu quero que a palavra venha te completar nesta noite, venha te alimentar, que tu saia daqui alimentado. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que eu preciso da sua oração, da sua intercessão, para quebrar as barreiras espirituais que estão sempre no nosso meio, nos tentando atrapalhar de nós nos aproximar mais de Deus, tentando atrapalhar de nós ministrar a palavra de Deus, tentando atrapalhar, irmãos, as orações, o culto, o andamento das coisas de Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Comunhão no partir do pão e nas orações. Irmão, mas então hoje, culto de domingo à noite, vai falar sobre oração. Oração. Os discípulos eram fracos, frouxo, covarde. Andavam com Jesus, mas só na sombra de Jesus. Quando vinha dificuldade, eles corriam para o lado de Jesus. Estavam no barco, o barco afundando, quando eles enxergam Jesus, dizem, é um fantasma. Já viram o crente que enxerga fantasma? Irmão, se você, meu irmão, minha irmã, está vendo fantasma, toma um propósito nessa noite aqui. Quando nós vamos falar sobre oração. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Toma um propósito junto comigo. De oração. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Para não murmurarmos, para não fazer como os discípulos, na hora que Jesus mais precisava, que ele foi para a oração. E ele exortou, ele disse, mas nem por um pouquinho vocês não podiam ficar vigiando o caminho. Eu estou precisando. Jesus orou, irmãos, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue, irmãos. Sentindo já o peso do pecado da humanidade nos seus ombros, a cruz, para enfrentar. Era momento que ele precisava estar em intimidade com o Pai, em oração. E ele convida 2 homens de confiança dele para a oração, irmãos. E leva com ele e diz, olha, vocês não precisam nem orar. Isso aqui fala conosco, irmão. Vocês nem precisam orar. Vocês fiquem só vigiando o caminho que eu vou orar, eu vou clamar ao Pai aqui. E ele foi lá orar, irmãos. Os irmãos estão quietos, né? Não faz mal. Ele foi orar, fazer a obrigação dele, irmãos. Ele nem olhou se ele estava acordado, estava dormindo. Ele confiou que eles iam ficar vigiando. Muitas vezes nós pedimos oração para o irmão, para a irmã, e ficamos confiando que o irmão vai orar de verdade. Não vai dormir.
Os irmãos aqui que estão ouvindo a palavra de Deus, estão recebendo da graça de Deus, têm essa obrigação quando alguém pedir uma oração, irmãos. Porque o irmão tem que ser aquele ramo verde, irmãos, que dá sombra, que dá sustentação. Quando alguém vem enfermo, pede uma oração, irmão, tem que ter algo na bagagem para orar por esse enfermo. Aleluia, se ele está machucado, irmão, tem que ter óleo para colocar nas feridas dele. Aleluia. Se ele faz uma pergunta, o irmão tem que ter alguma coisa para responder para ele. Enfim, o irmão é mensageiro do céu, é embaixador de Cristo, representa a igreja. Aleluia, está sempre orando, sempre buscando na igreja. E aí alguém encontra e diz, vem cá, meu irmão, me responde isso, me faz uma oração, me diz uma palavra. E o irmão está com a sua bagagem vazia, irmão, não tem nada para oferecer. Vocês ficam vigiando ali no caminho que eu preciso ter com o Pai. Eu preciso buscar. E aqui eu começo a meditar, irmãos, os homens e mulheres de Deus são poucos, irmãos, que pagam o preço. Aleluia, que vão para a oração. Porque enfrenta os infernos, é batalha espiritual, é luta. Mas eu trago a palavra nesta noite, meu irmão, minha irmã, ora um pouquinho mais, busca um pouquinho mais. Foi o que Deus colocou no meu coração nesta noite, oração. E nas orações, em cada alma havia temor. Sabe por que muita gente não aprende nada, irmãos? E não tem nada na sua bagagem? Porque não tem temor a Deus. Provérbios vai dizer, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Na área espiritual, se o irmão quiser adquirir sabedoria dos céus, a primeira coisa que tem que ter é temor de Deus na vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas todos, como que essa igreja não ia crescer, irmãos? Como que Deus não ia fazer milagre no meio desta igreja? Como que a glória de Deus não ia se manifestar no meio de um povo desse, irmãos, que estavam unânimes, unidos, irmãos, numa só fé, num só propósito, buscando ao Senhor com temor. Diz que todas as almas havia temor na vida daqueles irmãos. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Mas agora nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Senão vai ficar muito bom de vereda. Vamos voltar para a perseverança. Vai falar que eles oravam, andavam juntos, era usado por Deus. Mas o contexto anterior vai dizer que eles perseveravam. Eu prometi para os irmãos nesta manhã que eu ia trazer uma palavra aqui, irmãos, que serve para a vida espiritual, que serve para a família, irmãos, que serve para a vida financeira, que serve para a vida física, irmãos, que serve para todas as áreas. Perseverança. Sabe, uma pessoa obstinada, irmão? Uma pessoa com projeto, uma pessoa com um propósito, uma pessoa que tem uma meta. E naquilo que ele se propõe, irmãos, ele persevera. Ele continua. Ele não desiste na primeira investida. Glórias ao nome do Senhor. Mas ele começa um projeto, irmãos. Irmãos, quando nós criamos um projeto novo, seja na área espiritual, seja em qualquer área da nossa vida, mas nós estamos aqui falando mais voltado para a área espiritual, e é a que mais dá problema, como diz o outro. O momento que o irmão, a irmã,
toma uma decisão e faz um propósito, automaticamente, irmão Luiz, as barreiras começam a se levantar. Foi o que aconteceu na vida dos discípulos dos apóstolos. Enquanto eles estavam lá, sem oração, sem propósito, sem projeto, as autoridades de Jerusalém estavam acomodadas. O momento que aqueles homens de Deus, aquelas mulheres de Deus, começam a orar, começam a pregar a palavra, começam a orar pelos enfermos, os enfermos serem curados. Começam a fazer dentro de Jerusalém um rebuliço espiritual naquele lugar, irmãos. Os olhos das autoridades se voltaram para a igreja, para a vida daqueles irmãos, daquelas irmãs, e as muralhas começaram a se levantar, irmãos. Se levantou a perseguição, irmãos, contra a vida daqueles irmãos e daquelas irmãs. E eu quero dizer para o irmão, para a irmã, nossos visitantes que estão aqui nessa noite, eu não sei qual é o projeto, qual é o propósito que tu tem na tua vida, ou quem sabe vai fazer um propósito nessa noite, vai projetar alguma coisa, vai colocar na mão de Deus, e talvez vai se levantar alguma barreira, alguma dificuldade para que tu consiga completar esse teu projeto, esse teu propósito. Mas eu quero te dizer, não desiste. Persiste, faz como esses homens de Deus e mulheres de Deus que perseveravam. Aleluia! Que tinham um propósito, que tinham um objetivo, que tinham uma meta, que tinham um alvo. O apóstolo Paulo disse, eu tenho um alvo e para esse eu caminho, eu ando, eu busco, eu miro, eu chego lá. E surravam ele, irmão Éder. E perseguiam ele. E mandavam parar. E tentavam atrapalhar a vida do servo de Deus de todas as maneiras que dava. Colocar algema, colocar prisão. Nós vamos parar esse homem. Esse homem é uma arma na mão de Deus. Esse homem, por onde passa, milhares de pessoas vão se convertendo. São curadas quando ele ora. São restauradas quando ele ministra a palavra. Muitas vidas são recuperadas através dos conselhos que esse homem dá. Nós temos que destruir com esse homem, temos que parar esse homem. Mas ele era um homem que perseverava, irmãos. Ele fazia parte daquele grupo que perseverava. Aleluia, nas orações, no partir do pão, na doutrina, na obediência, em tudo aquilo que Deus estabelecia através da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quanto mais eles batiam, mais ele crescia, irmãos. Quanto mais batiam, mais fé, mais coragem aquele homem tinha para seguir em frente com seus propósitos, seus objetivos. Não para, meu irmão, não para, minha irmã. Levanta a tua cabeça e vai até atingir o teu propósito, o teu objetivo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Não sei qual é a área da tua vida nesta noite que tu precisa de uma vitória, mas coloca na presença de Deus e vai até o final, persevera até tu vencer, aleluia, até tu tomar posse da tua vitória. A Bíblia diz que o reino do céu é tomado por esforço e aquele que se esforça se apossa do reino de Deus. Aleluia, oh glória a Deus. Eu começo agora a ter mais liberdade para pregar aqui, porque confesso para os irmãos que quando eu iniciei tinha uma grande barreira espiritual, mas louvado seja o nome do Senhor, que todas as barreiras estão caindo por terra. Oh glória a Deus, a Bíblia diz que aonde o Espírito Santo de Deus está, ali há liberdade. E nós temos a liberdade de ministrar a gloriosa e santa palavra de Deus, que Deus tem colocado no nosso coração. Aleluia. Pela graça e pela misericórdia que Ele tem nas nossas vidas e certamente pela intercessão dos irmãos e das irmãs aqui nesta noite sobre a nossa vida.
Aleluia, porque eu estou aqui como uma criança. Aleluia, como alguém que tem temor do Senhor, irmãos, que sabe da responsabilidade, que é trazer uma palavra de Deus, para que o povo venha se alimentar através da palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Vai clamando já aí, irmão, do teu propósito, vai quebrando as barreiras espirituais, vai passando por cima das muralhas. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diz que o inimigo anda ao nosso redor, procurando quem possa tragar, e ele fica armando o laço, para ver se nós colocamos o pé no laço. Oh, glória a Deus, mas o Espírito Santo de Deus nos dá força, nos dá graça, que nós rebentamos o laço, aleluia, e somos livres na presença de Deus, para fazer a vontade daquele que nos alistou. Oh, glória! Dá para se alegrar nesta noite, meu irmão, minha irmã? Eu não sei como é que foi a tua semana, foi difícil. Irmão, aqui teve uma semana de luta, de dificuldade, né? E certamente muitos irmãos e irmãs tiveram aqui. Eu tive também uma semana de batalha. Mas estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E neste lugar, quem precisa ser louvado e glorificado é o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, para que nós fosse salvos, irmãos. E ainda nos deu este grande privilégio de pregar a palavra de Deus. Aleluia. Perseveravam, perseverança. É alguém que não desiste, por isso que eu disse, é alguém obstinado. Alguém teimoso. Nessa área da vida. Oh, glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo se converteu, que era Saulo ainda, Deus chamou Ananias e disse, vai lá e ora por aquele homem chamado Saulo. E Ananias disse, não vou orar por esse homem. Esse homem persegue crente, esse homem é ruim, esse homem não presta, esse homem tem tudo que é tipo de defeito. Esse é um fariseu, persegue os cristãos, tem judiado do nosso povo e ele não serve para nada. Meus irmãos, o ser humano sempre acha que é melhor que os outros. Ananias achava que por isso ele era melhor que Saulo. Enquanto nós estivermos com esse pensamento, irmãos, nós não damos um passo na fé. Nós não crescemos na presença de Deus. Deus não gosta disso, irmãos. Ninguém é melhor que ninguém. Perante Deus nós somos todos iguais, irmão. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Se não fosse a graça e a misericórdia dele, irmão, nenhum de nós estava de pé. Se nós estamos aqui é porque ele tem guardado, tem livrado o laço do passarinheiro, irmãos, do tiro, da droga, do bandido, da droga, de tantas coisas ruins, irmão, que tem vindo contra a nossa vida. As bandejas do inimigo, como ofereceu para Jesus. Está com fome, manda as pedras se transformar em pão e come, enche a tua barriga. Coisa melhor que tem, irmãos, quando nós precisamos de alguma coisa, logo que aparece. É a fé que nós temos, vamos orar e já vai abrir o céu e já vai descer ali para nós na hora. E o irmão leu aqui, né, que é com o penoso trabalho, com o suor do nosso rosto, né, que nós vamos buscar essas coisas materiais. Essas são difíceis, irmãos, essas não vêm de graça. Dinheiro fácil, os irmãos sabem que não existe, o dinheiro é todo ele suado. Seja a área que o irmão ou a irmã está atuando para buscar o seu pãozinho de cada dia, irmãos, se é honestamente, irmãos, que é suor do seu rosto, irmão, do rosto, pode ter certeza que não é fácil, para ninguém. Um está melhor, o outro está um pouquinho mais atrasado, não interessa, irmãos, todos eles estão batalhando e é uma luta ferrenha para trazer o pão de cada dia para dentro da sua casa, para alimentar a sua família. Todos nós passamos por isso, irmãos. Tem dias que melhora um pouco, tem dias que a coisa aperta, né, irmão Derli? A coisa fica mais difícil um pouco. E nós vamos lutando. O apóstolo Paulo disse, eu já sei viver na bonança, mas também sei viver na miséria. Não tem problema, eu vou servir a Deus. O homem era obstinado mesmo, o homem tinha um propósito mesmo, né? E quando ele chega, se prepara para ir a Jerusalém, irmãos, os irmãos chegam nele, irmão Orlando, e diz, dá licença aí, Paulo. Pega a cinta, irmãos. Diz, bota as mãos para trás, irmão Paulo. Uma profecia.
Tomara que os irmãos nunca recebam uma profecia dessa, irmão. Olha, irmão, se é para receber profecia dessa, os irmãos nem querem saber de profecia, passa longe de profecia. Porque uma profecia dessa, irmão, só um servo de Deus que está preparado para receber. Bota as mãos para trás, irmão Paulo. Amarraram ele com aquela cinta e disseram: tu vai descer a Jerusalém? Eu vou. Fui chamado lá, irmão Orlando, para ajudar os irmãos lá a fazer a obra, eu vou lá. Tu sabe o que vai te acontecer lá? Muitos querem ser enviado, irmão Luiz Carlos. Mas às vezes não sabe o que está esperando lá. Sabe o que vai te acontecer lá? Isso aqui que eu estou fazendo contigo, vão te amarrar, vão te açoitar, vão te machucar lá. Se tu ainda quer ir, ele disse: eu não tenho a minha vida por preciosa. É isso que vai acontecer? É isso. Mas o Espírito do Senhor falou comigo. E disse que eu tenho que descer a Jerusalém, obediente. Aleluia. Temor de Deus. Ele ouvia a palavra de Deus, irmão. Quem sabe os irmãos até para poupar ele, né? Olha, mas quem sabe vai para Judeia, Samaria, lá a obra está boa, está funcionando. Vai para lá. Não, eu vou ouvir a voz de Deus. Aleluia. Isso, Samaria, né? A Antioquia, né? Estava antes. Eu vou obedecer a voz de Deus e vou lá. Perseverávamos no propósito. Uma coisa faço. Olha para as coisas que estão na frente, esqueço das coisas que para trás de mim ficam, diz o apóstolo Paulo. Esqueça o passado, irmão. Esqueça o que aconteceu ontem, as tragédias que já aconteceram, aconteceu na minha, na tua vida. Esquece, apaga, tira isso da mente. Olha para frente, como o apóstolo Paulo disse, eu olho para frente. O autor e consumador da fé, aquele que me arregimentou, aleluia. E eu procuro agradar aquele que me chamou, que me vocacionou, diz o apóstolo Paulo. Ele era vocacionado, irmãos. Perseverar só para aquele que é vocacionado, que tem uma vocação. Aleluia, esse é o que persevera, e a Bíblia diz assim, ó: e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós lemos nessa semana aí ainda, que só é coroado aquele que persevera até o fim da corrida. Aleluia, isso ainda se ele lutar legitimamente. Glórias a Deus, nos colocamos em pé, irmãos. Essa palavra que eu trago para os irmãos nessa noite é perseverança. Está difícil? Tem alguma barreira? Tem algum empecilho? Deus amado, aleluia, seja na área da vida que o irmão, a irmã está enfrentando. Nesta noite nós queremos orar aqui neste lugar por vidas aqui, irmão. Aleluia, para que Deus venha abençoar, que o irmão, a irmã possa atingir o seu propósito, o seu objetivo. Não sei se o irmão já está no meio desse propósito, ou vai fazer um novo propósito hoje. Quem sabe é uma aliança com Deus, de servir fielmente a Deus, não sei. Quem sabe é de mudar alguma situação da área da sua vida, que você luta, que não consegue a passar por essa barreira, por essa dificuldade. Glórias ao nome do Senhor. Eu preciso que Deus me ajude para mim atingir os meus objetivos, meus propósitos. Aleluia, que eu tenho batalhado, tenho lutado, mas tem dias que está difícil, irmãos. Mas eu quero prosseguir com a oração dos irmãos, através dessa palavra, através da vocação que Deus colocou na minha vida, irmãos. E não adianta retroceder, voltar para trás, porque a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, Ele não tem prazer naquele que coloca a mão no arado e olha para trás, irmão. Mas Ele tem prazer naquele que vai lutando, que vai gemendo, que vai chorando, aleluia. Oh, glória a Deus. E pela perseverança, irmãos, ele vai vencendo, ele não desiste.
Glórias ao nome do Senhor. Diz que o justo, ele viverá pela fé. O justo viverá pela fé, irmãos. Não é por promessa, não é por aquilo que ele acha que vai acontecer, mas pela fé que Deus está no controle da vida dele. Esse é o justo que foi justificado por Cristo. Ele vive pela fé. Os irmãos já estão vindo, irmãos. Quem quiser oração, vem, irmãos. Vou convidar os irmãos que estão aqui comigo para orar comigo.